Beleza, então vamos começar, então. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, boa noite. Eu estou olhando de lado aqui, porque vocês têm minha tela lateral aqui, então eu estou tentando organizar as coisas para eu conseguir apresentar para vocês da melhor forma possível. Bom, eu sou aluno aqui do seminário, e para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade aqui. Ter essa oportunidade de apresentar o Logos é muito legal para mim, porque é um software que tem me acompanhado já há bastante tempo e é algo que tem me ajudado muito na caminhada aqui, em todos os estudos e tudo mais. E vou apresentar para vocês um pouquinho dele hoje. Vamos só fazer uma oração rápida? Deus nos guiar nesse momento, rapidinho. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento juntos aqui. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos glória, meu Deus. Senhor, eu te peço, Pai, para que o Senhor nos guie por meio do seu Espírito Santo, fala através da minha boca, me ajuda a lembrar dos pontos principais aqui para abençoar a sua igreja, Senhor, que seja para honra e para a glória do seu santo nome, Senhor, que tudo isso seja utilizado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver aqui. Aqui. Aí, quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor? Estamos vendo. Agora. Perfeito. Maravilha. Vocês estão vendo meu mouse aqui e a tela do Logos aqui, né? Perfeito. Beleza, gente. Aqui, essa aqui é a tela inicial do Logos, tá? Como vocês podem ver, a minha tela ela tá escura porque eu utilizo o modo escuro mesmo. Se eu não me engano, você vai em configurações e aí você consegue acessar isso aqui, ó. Quando nos 3 pontinhos, você tem aqui, se você quer a cor do sistema, que eu uso o modo escuro no Windows, então ele já adaptou automaticamente, ou claro ou escuro, da forma que você preferir. E você tem o dimensionamento do programa em si também, você pode aumentar a tela, diminuir a tela, né? O Logos é bem bacana porque ele te dá total liberdade em como você vai formatar a sua tela, como que você vai desenvolver e desenvolver os seus estudos mesmo, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que a gente precisa saber sobre o Logos em primeiro lugar, tá, pessoal? O primeiro ponto é que o Logos, antes de mais nada, é uma biblioteca. Então, esse é o primeiro ponto. É a partir disso que o programa vai utilizar os recursos que tem dentro dele para nos servir, assim, né, para nos ajudar nos nossos estudos. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é clicar aqui nesses livrinhos aqui, e aí vai aparecer a nossa biblioteca. Então, aqui, ó, vocês têm acesso aos livros que vocês teriam ali dentro, né? Então, aqui tá os comentários bíblicos, etc. Eu vou tentar até fazer o seguinte, o software é meio pesadinho, tá? Eu cliquei e arrastei ele para cá. Cliquei e soltei ele aqui. Isso me dá mais liberdade para trabalhar, né? Não fica ligado simplesmente a uma janela aqui. Então, aí, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho essa quantidade de livros. Por quê? Tenho aqui 3.300 livros. Por que eu tenho isso? Porque no começo, quando você compra o seu primeiro pacote, como que funciona? Você compra um pacote, ele vem vários livros. Se você comprar um pacote ouro, você já vai ver uns 1.200 livros ali, pelo menos, tá? Porque e já é um excelente pacote para iniciar, exegese e tudo mais. O Logos tem uma coisa muito bacana, pessoal, isso são dicas introdutórias, tá? Quando tem o site em português, que é o pt.logos.com.br, e tem o site em inglês, que é o logos.com. No logos.com, vocês têm um livro grátis por mês, tá? Então, eles disponibilizam um livro grátis por mês ali. Além disso, vocês têm um livro devocional e tem a versão do Logos, que é católica, que se chama Verbum. Aí você entra lá e você também tem um livro grátis lá no Verbum, além de um audiolivro. Então, por mais que nós sejamos protestantes e tudo mais, sejamos evangélicos, tem muita literatura católica que a gente precisa utilizar. Muitos autores católicos são muito importantes
dentro da cristandade como um todo, assim. Então é importante a gente ter esses livros também, né? Tá, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto para a sua dica. Muitas vezes, aqui, por exemplo, nas nossas aulas, você vai procurar um livro e tal, o professor vai te passar na bibliografia, você falou, tá, eu quero saber se esse livro tem no Logos. Você vai no Logos em português. No Logos em português tem alguns livros só ainda, tá? Porque eles ainda estão se desenvolvendo e tudo mais. Agora, no Logos em inglês, tem muitos livros, gente. E eu vou mostrar para vocês aqui que não tem problema você comprar um livro em inglês, mesmo que você não tenha tanta familiaridade. Ou melhor, não tem problema você comprar um livro em alemão, em francês, em latim. Você tem acesso, você consegue ter um tradutor nativo dentro do Logo que faz o que você quiser aqui dentro. Ele traduz para você na hora a obra que você quiser. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai pegar um livro, por exemplo, aqui, e joga lá no Logos, você vai ver que tem esse livro lá. Porém, eu vou até fazer o seguinte, ó, para mostrar para vocês da forma mais clara possível. Eu vou entrar aqui no site do Logos e vou fazer isso na prática para vocês, ó. Logos.com. E aí tem uma série de comentários que é o Socio Rhetorical, que é bem bacana essa série, tá? Por exemplo, aqui tem o Evangelho de Marcos, ó, eu vou clicar nele. Esse livro custa $22, certo? Aqui. Só que, olha que interessante isso. Se você descer aqui, você vai encontrar um pacote, ó. Esse título está incluído nas seguintes coleções. E olha só, tem uma coleção aqui que custa $21, que tem esse livro. O livro custa $22 e tem uma coleção que custa mais barato do que o livro, em que o livro está incluído. Parece estranho, né? Parece, tipo, brincadeira, assim, né? Mas, de fato, isso é verdade, gente. Se você clicar, eu cliquei no pacote agora, ó, o valor tá aqui, ó, $21, R$ 104. Se você entrar no que tá dentro, isso aqui é tudo que tá dentro desse pacote, ó. E aquela série, toda a série, não é só aquele livro, a série inteira de comentários está aqui. Ou seja, se você comprasse os livros individuais, você ia gastar, tipo, mais de R$ 1.000. Agora você pode gastar R$ 100 e conseguir, olha, tudo isso de livro. Isso aqui, fácil, fácil, gente, ó, tem gramática de hebraico, gramática de grego aqui. Fácil, fácil, aqui você economizaria, tipo, uns R$ 10.000 facilmente, se você comprasse cada um dos itens individuais. Então, por que eu digo isso? Porque é super importante, quando você for olhar, você descer aqui para você fazer isso, para não acabar gastando dinheiro à toa. Aqui você vai ver várias vezes isso acontecer. Por que isso acontece? Né? O Logos faz negociações ali com as empresas e tudo mais, e ele cria pacotes em que ele coloca todos esses livros. Aí esses livros saem por $2, $3 cada livro. Facilita bastante para eles ali. Não me pergunte como é feita essa negociação, mas é muito bem feita, ajuda bastante a gente, né? Bom, gente, então vamos voltando aqui, ó. A gente tem a nossa biblioteca e tal. Aqui, vocês vão ver, essa barrinha na esquerda, ela é a nossa melhor amiga. Que aqui você tem todos os filtros visuais que você vai precisar. Tudo que você precisar filtrar, você tem aqui. Então aqui você tem tipo, por exemplo, ó. Tipo de bibliografia, manuscritos antigos, comentário bíblico, e você vai clicando para você filtrar o que você quer ver dentro da sua biblioteca, em inglês, o autor, a coleção, série, etc. e tal. Você tem tudo aqui. Por exemplo, se eu clico aqui em comentário bíblico, então ele vai filtrar para mim aqui todos os meus comentários bíblicos. Então aqui é só comentário bíblico. Tá? Perceba, tenho muito comentário, gente. Pacote Ouro já vem toda a série da Esperança, já vem toda a série do Grant Osborne, já vem se eu não me engano, vem esse aqui que é o Duke Stemacher, que é da série Cultura Cristã, inteiro também. Comentário expositivo, tem alguns do Nicodemos, tem do Hernandes Dias Lopes, se eu não me engano também, tá, essa série dele.
dentro do pacote ouro, se não me engano. Como que você pode saber? Você entra lá no pt.logo, vai ter toda a descrição dos livros que tem dentro do pacote, tá? Antes de você comprar. Outra coisa importante, quando você compra, o Logos não é uma assinatura, tá? Você compra uma vez e já era, ele é seu para sempre. O programa é vitalícia, a assinatura. Você paga uma vez, por isso que o valor é alto, mas depois é vitalícia. Outro ponto, esses pacotes que você vai adicionando... Opa, tá caindo aqui, tá dando mau contato no meu monitor, peraí. Vocês estão me vendo ainda? Sim, não. Sim, dá para ver. Sim. Só não tô vendo a tela. A tela ainda... Agora voltou. Voltou? Beleza. Voltou, Gustavo. Alguém levantou a mão, né? Tranquilo? Beleza, gente. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os nossos comentários e tal. O que é importante? Se você comprar um pacote, cada pacote que você comprar vai ser só somado, tá? Então, você vai somar ao pacote que você já tem. Nunca é substituído, é só somado. Uma terceira coisa bacana. Quando você compra um pacote, o próximo pacote que você comprar, você não paga o preço total do pacote. Você paga, o que eles chamam de preço dinâmico. Então, você vai pagar somente pelos livros que você ainda não tem. Os livros que você já tem, você não vai comprar de novo, se tiver no mesmo pacote, tá? Então, isso facilita bastante para a gente. Beleza, gente, aí vamos lá. Uma coisa que é bem interessante. Quando você clica, por exemplo, ó, aqui eu tenho essa série aqui do Joe Golding, que é aquela Novo Testamento, Antigo Testamento para Todos, né? Essa aqui é a versão em inglês dela. Você clica aqui, nesses 3 pontinhos, e aí vai ter algumas coisas aqui, né? Aqui você tem priorizar livro. Por que que isso é legal, gente? Porque quando você clica aqui, vai aparecer essa listinha do lado, ó. Isso aqui são os recursos que são priorizados. Vocês vão entender mais para frente por que isso é importante, tá? Por isso é importante, assim que você pega o Logos, você já prioriza a sua Bíblia preferida, ou a ordem das Bíblias preferidas, os comentários bíblicos, etc., porque vocês vão entender daqui para frente. Você não precisa priorizar um livro só, ele acha a série inteira. Então você clica aqui e você prioriza, ele prioriza a série. Por exemplo, aqui, ó, New American Commentary, tem 6 volumes, tá vendo? Comentário do Novo Testamento, 16 volumes, e assim por diante. Por quê? Porque quando você for abrir as guias e fazer pesquisa, ele vai mostrar, por exemplo, comentários bíblicos. E aí ele vai listar todos os comentários que você tem dentro de uma determinada passagem. E ele vai ordenar pela prioridade que você criou aqui. Por isso que é importante. Depois você pode fazer isso aqui, por exemplo, ó, subir uma ou descer e tal, que isso aqui é a ordem de prioridade em que os recursos vão aparecer na sua busca, tá bom? Vamos lá, próximo passo aqui, deixa eu até ver que eu anotei algumas coisas. Tá, vamos lá. Então, ó, quando você priorizou a Bíblia aqui, eu priorizei a minha NAA aqui. Quando eu clicar aqui, ó, que é o ícone de Bíblia, ele vai abrir para mim diretamente a minha Bíblia preferida. Demora um pouquinho só, abriu aqui a NAA, tá? Se fosse outra, abriria outra Bíblia. Aí, você pode também pegar os recursos que você quiser, arrastar para cá, e aí eles ficam mais fáceis para você. Então, por exemplo, eu sempre deixo uma NVI, a NAA, a National Allen, para comparar uma coisa com a outra. E vocês estão vendo, eu posso dividir a tela até em 3 vezes, ó. Então, aqui está o texto grego, aqui. Ah, quero ver mais um recurso. Tá, então vou abrir aqui a Bíblia hebraica. Mas eu quero o hebraico embaixo. Eu divido embaixo. Você pode fazer isso como você quiser. Dividir em 6 porções a tela, tá? Quantos monitores vocês quiserem também. Isso vai ajudar pra caramba na caminhada aqui, no desenvolvimento dos estudos. Gente, vamos lá, então, como que a gente usa a Bíblia, quais recursos tem, porque é muita coisa mesmo. Logos é uma Ferrari, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês como fazer uma exegese, assim, e aí depois tem outras coisas que dá para usar mais, que dá para ficar ainda mais potencializado, né, o direcionamento, mas isso já vai te ajudar para fazer, a exegese que você precisar fazer, você já vai conseguir fazer, tá? Por exemplo, ó, vamos lá. Então, vamos começar com o básico.
Aqui a gente tem o texto bíblico, tal, você tem toda, você pode aumentar a fonte clicando aqui, você tem um conjunto de interligações, isso é muito legal, ó. Se eu clico aqui, conjunto de interligação A, aí eu venho aqui no texto grego e clico conjunto de interligação A, ele vai abrir no mesmo ponto. E conforme eu for rodando, ele vai rodando o texto grego. Isso funciona também para comentários bíblicos. Então, por exemplo, se eu estou com o comentário bíblico de Tiago aqui, que eu estou vendo Tiago, ele vai rodar junto também. Então, você tem 6 links que você pode compartilhar aqui. E isso é muito bacana, né? Tem uma série de recursos, tá? Eu vou tentar pegar os principais, assim. Um ponto importante também, no Logos, todos os livros são audiolivros. Como assim? Você clica aqui nesses 3 pontinhos, você tem essa opção ler em voz alta. Quando você clica aqui, o sistema vai gerar uma voz e vai ler o livro para você. Ah, mas é aquela voz robótica? Você tem como personalizar a voz. Tem algumas opções de voz que você pode deixar. Isso é bacana também, vai te ajudar bastante quando você tiver, por exemplo, você quiser, sei lá, está dirigindo, quer ouvir um livro, você pode deixar aqui, por exemplo, o livro que você quiser, ele vai ler para você. Você pode fazer um plano de leitura com o livro. O Logos tem uma ferramenta de plano de leitura. Você clica aqui, ele vai trazer para você a quantidade de dias que você quer ler, etc. e tudo mais, e aí ele vai direcionar para você. O Logos também te ajuda no desenvolvimento de um texto, por exemplo. Ó, se eu clicar aqui e vir em Word, eu vou abrir o meu Word aqui rapidinho. Vamos lá, ó. Se eu venho aqui, pego um texto, dou um Ctrl C. Aí eu venho aqui no Word, dou um Ctrl V. Ele já traz a nota aqui, ó. A nota de rodapé. Ele monta para você na hora a nota de rodapé, tá? Isso é muito bacana também, ajuda bastante a gente no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Quero grifar. Poxa, isso aí, o que não falta é grifo aqui, né? Porque você tem vários tipos de grifo, você pode editar o grifo que você vai querer colocar, a gente chama isso de filtro visual, tá bom? Aqui, ó, existe essa ferramenta que é de destaque. Existem vários tipos de destaque que você pode dar, maiúsculo, minúsculo, sublinhado, criar uma caixa em volta, fazer um desenho, virar de ponta cabeça, contornar, o que você quiser fazer para grifar, você consegue fazer, tá? E você também consegue personalizar, você consegue criar o seu próprio grifo. A cada grifo que você for fazer, vai ser criada uma nota. Isso é importante também, ó. Por exemplo, eu venho aqui, tem uma grifada, tá grifado. Olha, ele grifou os dois ao mesmo tempo. Tanto o texto grego quanto o texto em português. Isso aqui é outra coisa, não vou dar esse spoiler agora. Aqui a gente está selecionando, então, beleza, e aí você tem editar notas. Como eu disse, toda vez que você grifa algo, uma nota é gerada. Então, por exemplo, aqui, ó, essa nota foi gerada. Você está aqui com o grifo, o texto que foi, você pode tomar uma nota, escrever uma nota aqui. Sei lá, texto interessante. Depois você pode criar cadernos de notas. Por exemplo, eu quero um caderno só para Tiago. Você vem e cria um caderno, se eu não me engano é aqui. Eu não lembro agora exatamente onde era, mas você consegue criar um caderno e aí você coloca todas as notas dentro desse caderno. Isso facilita muito também para você, né? E você consegue interligar as notas, tipo, pegar uma nota e puxar para outra nota, isso é bem bacana. No canal do Logos no YouTube, eles já ensinaram a fazer isso, tá? Lá no canal do Logos, vou mostrar aqui para vocês também. Tem alguns vídeos já, lista de oração, plano de leitura, como usar os layouts, como você pode criar um layout e salvar esse layout da forma que você quiser. Então aqui tem várias dicas para vocês. Aqui inclusive tem grandes pregadores, né, como que eles usam logos. Então Nicodemos, Gutierrez Siqueira, né, da linha pentecostal, Wilson Porce Jr., se não me engano é batista. Então eles estão pegando um de cada denominação. Isso é bem bacana também, né, ver o quanto que todo mundo usa o logos, independente da denominação. Vamos lá. Eu vou fechar essa parte de notas aqui, então. Vamos para o próximo ponto, então.
A gente já viu os nossos prioritários, agora a gente tem uma outra coisa que é bem bacana, que a gente chama de coleção, tá, gente? Então, aqui, ó, você tem um menu rápido, né? Ele pode estar tanto em cima quanto embaixo, você escolhe isso. No menu rápido, a gente tem algumas opções. Então, a primeira é a página inicial, que é aquela página que a gente tinha começado, onde há ofertas e tudo mais, né? A segunda é a biblioteca, que é essa parte aqui, basicamente. A terceira é uma busca. A busca do Logos é muito poderosa. A busca do Logos, eu diria que é a ferramenta mais poderosa que existe. Eu vou mostrar para vocês depois o que ela trata e tudo mais, o que ela faz, mas só para vocês terem ideia, dá para você pesquisar algo do tipo, eu quero saber quantas vezes Jesus falou com Pedro em Cafarnaum no livro de Mateus, sei lá, no capítulo tal. Ele vai mostrar todas as horas, todos os textos para você. Dá para você ser específico a esse ponto. Aqui é a ferramenta de Bíblia, aqui é uma ferramenta muito bacana que se chama Factbook. O Factbook, ele faz uma varredura no Logos e ele vai mostrar para vocês de forma mais simples, assim, contemplada, tudo sobre um determinado tema. Por exemplo, ó, eu pesquisei Roma, a última pesquisa que eu tinha feito foi sobre Roma. Aí aqui ele vai mostrar, ele vai puxar dentro da minha biblioteca os dicionários bíblicos que eu tenho, tá vendo? E aí ele vai mostrar os artigos aqui, ó, que bacana. Aí, se você quiser ler mais, você clica aqui em Leia Mais, ele vai abrir esse livro, e aí vai mostrar para você. Passagem-chave em que Roma é citado. Referido como? Como que é referido Roma aqui no Novo Testamento, obviamente? Aqui a gente vai ter essas 4 citações aqui no grego. No hebraico, tem uma citação aqui que depois precisa ver o que significa. Dicionários bíblicos que citam Roma. Você clica aqui, ó, todos os seus dicionários bíblicos que tem um artigo sobre Roma. Sermões, aqui tem um sermão de Lutero aqui, por exemplo. E etc. E aqui tem mais recursos depois se você precisar, se você quiser comprar. Mapas, mídias, etc. Né? Então é bem bacana, tá? O Factbook é uma ferramenta inicial, assim, se você quer se desenvolver e tal, quer pesquisar melhor e quer procurar mais recursos, aqui quer começar, esse é o seu caminho, tá bom? Beleza. Aí agora a gente tem os documentos, aqui são os documentos que você criar. Nessa aba, então, vai ficar sermões que você escreveu, eu vou mostrar para vocês depois, Canvas, plano de leitura, tudo fica aqui. Você consegue abri-los bem facilmente. Aí aqui a gente tem as guias. As guias são as ferramentas que vão te ajudar, te dar um norte no desenvolvimento aqui no Logos, no seu trabalho. Bom, duas principais que eu uso são a guia exegética e a guia de passagens. Eu acho que essas são as guias que a maioria das pessoas usa, tá? Mas você tem várias guias, por exemplo, de Lectio Divina, para você fazer um devocional, de estudo bíblico indutivo. Ó, tá vendo? Aqui tem vários tipos de guia. Essas guias aqui, elas vão te ajudar, elas vão te nortear, vão mostrar para você o passo a passo, por exemplo, para você fazer uma exegese e tudo mais. Aí você vai ter outras coisas, né? Atlas, cartas pessoais, olha quanta coisa, concordância, documentos confessionais e coisas assim. De novo, as duas principais que eu uso, acredito que vocês vão usar também, é a exegética e a de passagens. Tem uma guia muito bacana também, mas eu acho que ela ainda está sendo mais desenvolvida e tudo mais, que é a guia de aconselhamento. Você clica aqui em aconselhamento e busca algum tema, por exemplo, depressão, coisas assim, vão vir os recursos voltados para isso na sua biblioteca, principalmente para quem é pastor, ajuda bastante. A gente tem também um guia teológico, aqui é guias para temas teológicos mesmos, então você vai colocar, por exemplo, salvação, pneumatologia, coisas assim, ele vai buscar para você coisas específicas dentro disso. Guia de tópicos também é algo semelhante, é bem parecido com essa, mas é mais voltado para conceitos. Mas, como eu disse, os principais que você vai usar provavelmente, principalmente aqui no seminário, vão ser os guias de passagem e os guias exegéticos. E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Então, se você vem aqui, clica aqui, e vai clicar em guia de passagens, vai abrir para você essa janelinha aqui que eu já deixei aberta para facilitar para a gente. Tá. No guia de passagens, como que vai funcionar, gente? Você vai ter aqui esse campinho de busca, e aí você vai buscar a passagem que você quer conhecer mais, tá bom?
isso aqui também é linkável. Então, por exemplo, se você tiver um guia de passagens e um guia exegético, você pode linkar os dois guias, e aí quando você jogar uma passagem, as duas guias, ou todas as guias, vão abrir na mesma passagem para você, tá bom? Beleza, abri aqui, ó, vamos lá, para vocês verem que eu não estou roubando. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ele vai carregar aqui, provavelmente vai demorar um pouquinho. Ele está buscando em toda a minha biblioteca, ou seja, naqueles 3.300 livros, tudo o que tem citado Tiago 1,13, tá? Ele está achando aqui. Demorar um pouquinho, beleza. Achou algumas coisas, tá? Em seu conteúdo, eu não tenho nada aqui. O que é seu conteúdo? Aqui é, se você tiver algum sermão que você desenvolveu nessa passagem, ele vai aparecer aqui. Comentários, gente, aqui todos os comentários bíblicos que você tem dentro dessa passagem. Eu até cliquei aqui em mais, ó, aparece mais de novo. Você vai clicando, isso é tudo comentário bíblico que tem dentro do Logos, ó, mais de novo. Ó, isso aqui são todos os comentários que eu tenho que citam Tiago 1,13. Ah, como que funciona para você utilizar? Você clica aqui, ele vai abrir uma outra guia já aberto no versículo, na página do livro certinha, tá? Então, isso também é bem legal. Conforme você vai abrindo, você vai clicando aqui em vários comentários, nos comentários que você quiser, ele vai abrir na página que você quer, e aí você pode trabalhar com ele da forma que você preferir. Tem algumas formas de filtrar isso? Tem sim. Aqui está como prioridade. Então, é por causa daqueles recursos priorizados que eu tinha mostrado para vocês lá no começo, sabe? Então, está aqui na ordem de priorização. Tá, mas eu quero priorizar por série. Beleza, então ele vai priorizar por série aqui. Ó, aqui ele tem algumas séries de comentários. Mas eu quero priorizar por autor. Ah, beleza, você clica aqui em autor, ele vai mostrar os autores aqui. Eu quero priorizar, isso aqui é bem legal, por denominação. Então, ó, comentários anglicanos, batistas, católicos, congregacionais, luteranos. Ele vai filtrar tudo para você, porque, de fato, no Logos é um mundo de coisa que você está acessando. Você vai ter comentários de várias denominações. Então, é importante você saber, né, qual denominação que você está vendo ali. Isso vai te ajudar também. Beleza. Revistas. Aqui existem alguns jornais teológicos, né? Por exemplo, o Temelius, que é um dos mais importantes que existem, que no Logos, inclusive, é de graça, você consegue imputar todos aqui, e aqui apareceriam eles. Passagens paralelas. Então, aqui, basicamente, né? Passagens paralelas de fato. Que são citações do Antigo Testamento ou alusões ao Novo Testamento. Referências cruzadas. Passagens importantes que remetem aquilo ali. A gente tem algumas coisas aqui. Você tem uma parte de atlas, se você tiver que não tem resultado, né, não tem nenhum atlas que está falando sobre Tiago. Lugares da Bíblia, pessoas da Bíblia. E aí vai mostrar pessoas mencionadas por Tiago, etc. E tem algumas mídias aqui também para você usar. Objetos bíblicos, esboços, esboço de sermão, eventos bíblicos que são citados aqui. Estilo literário, isso ajuda bastante a gente também quando a gente vai fazer hermenêutica, né? Sabe aquela parte que a gente tem que entender? Ah, beleza, a gente sabe que o gênero literário é uma epístola, mas qual que é o subgênero literário? É uma parábola, por exemplo? Existe uma alusão ao Antigo Testamento? Aqui ele vai trazer isso para você, tá? Linguagem figurada, gente, isso aqui é muito legal também, porque em vários momentos, por exemplo, Paulo vai fazer citações que são específicas daquele tempo, né? Linguagem figurada, de fato. E aqui você vai ver, ele vai consolidar para você os pontos que tem voltados para isso. A mesma coisa com conceitos culturais. Aqui são coleções, como eu disse, você consegue criar coleções de livros. Então, por exemplo, você vai lá em ferramentas, aí você entra em coleções, e aí vai aparecer uma coleção nova. Você vai jogando todos os livros para lá, você dá o nome que você quiser e vai aparecer aqui. Por que isso é importante? Porque o Logos ele traz para você como padrão algumas dessas coisas aqui.
mas você consegue customizar isso, por exemplo, clicando em adicionar. Quando você clica em adicionar, olha a quantidade de coisa que você pode inserir aqui. Teologia bíblica, teologia sistemática, que está citando isso, liturgia, gramática, etc. Então, você monta da forma que você quiser, inclusive colocando as suas próprias coleções. Então, eu tenho uma coleção que eu desenvolvi, que é só sobre contexto e panorâmica, para me ajudar naquela parte inicial da exegese, sabe? Onde você vai ver contexto histórico, geográfico, coisas afins. Então, eu criei uma coleção só voltada para isso. Joguei todos os livros que eu tenho lá, e aqui ele está me trazendo todos os livros que estão ali. São introduções ao Novo Testamento, são teologias do Novo Testamento, coisas afins. Também eu criei uma coleção só de dicionários. Então, eu peguei todos os meus dicionários que eu tenho, dicionário bíblico, dicionário teológico, e coloquei tudo aqui. E aí tem teologia bíblica, então, teologia propriamente dita, que ele vai trazer para a gente os livros. E aqui a gente tem sobre hamartiologia, não sei porque isso está em teologia bíblica, mas está aqui. A gente tem também teologia sistemática, tá? Então, será que essa passagem de Tiago 1,3, ela está falando, ela traz para a gente algum conceito da sistemática em bibliologia? Parece que sim. Pneumatologia também, soteriologia, assim por diante. Ele vai sempre mostrar e vai mostrar o livro do lado. Por exemplo, aqui em pneumatologia, a gente tem nas Institutas de Calvino um texto em que é citado aqui Tiago 1,13, tá? E é legal também porque isso aqui mostra a denominação também, tá? Então, por exemplo, está mostrando, ó, na minha biblioteca batista eu tenho isso, na minha biblioteca presbiteriana eu tenho isso, e assim por diante. Aos irmãos pentecostais, gente, eu não tenho tantos livros pentecostais, tá? É por isso que aparecem poucos aqui. Eu tenho mais livros de linha reformada. Mas se você for pentecostal, tem uma série de livros lá, tem pacotes que são totalmente voltados para a linha pentecostal no Logos em inglês, da mesma forma que tem para reformado e etc, tá? Documentos confessionais. Será que a gente tem algum documento confessional que cita isso? Temos muitos, né, que fazem alusão a isso. Então, a gente vê aqui literatura antiga, isso é bem bacana, gosto bastante dessa parte também. Aqui, por exemplo, nos pais apostólicos, tem alguma citação nos documentos dele? Tem, ó, várias aqui. Então, por exemplo, se eu clicar em uma delas, ele vai abrir o conteúdo para mim. Aqui, por exemplo, ele está mostrando, ó, é que eu não tenho esse livro, no caso. Eu teria que comprar. Mas é bem legal, ele vai mostrando tudo para você, mesmo que você não tenha o recurso, ele mostra que existe ali, né, para você comprar. Beleza, a gente tem sermões, tem esboços temáticos, sermões no Logos. Então, o Logos, ele também é uma rede social, né? O Logos, ele é de uma empresa que se chama Faith Life. E essa Faith Life, ela tem uma rede social. Então, quando você publica um sermão, você faz um sermão aqui, dá publicar lá, ele vai publicar nessa rede social. Aqui, ele está puxando todos os sermões que estão lá, que tem Tiago 1,13 no sermão, tá? Bem legal também, se você quiser saber o que outros irmãos estão dizendo sobre isso. E aí tem recursos de mídia, como quadros, ilustrações, etc. Inclusive aquele diagrama, sabe aquele diagrama que a gente vê em exegese? Tem aqui também, a gente tem livro só sobre isso. A Bíblia inteira com esse diagrama sintático já pronto para você, tá bom? É claro que é bom a gente fazer, né? Nós mesmos fazer para não perder a prática. Mas é legal também para usar principalmente como um gabarito para você. Eu vou voltar um passo atrás, porque eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá. Voltando na Bíblia, a gente viu aqui a nota, né? A gente viu o grifo, mas, poxa, esqueci de mostrar para vocês coisas super importantes. Vamos lá. Todo livro no Logos tem essas coisinhas aqui, essas opções aqui em cima, tá? Essa aqui é de filtros visuais. Então, você pode mostrar, você pode selecionar aqui algumas coisas que você quer que apareça ou não. Aqui, essa que eu não uso muito, são de tags para o Factbook, para aquela outra parte, acho que não precisa entrar nisso agora. Aqui é de múltiplos livros. Poxa, eu gostaria de abrir vários livros e não só esse aqui. Eu quero ter uma comparação de Bíblias aqui. Eu vou até abrir isso aqui, porque quando eu fizer isso vai mostrar um monte de coisa. Ó, clique aqui em Bíblias mais utilizadas.
Essas são as Bíblias preferidas que eu tenho. Ele abriu todas aqui. Isso aqui eu uso bastante quando vai ter aquela parte de exegese de comparação de texto, sabe? Ele abre para você na hora, no texto que você quer. Então tá aqui, se eu não me engano, isso aqui é o comentário. Não, aqui é a NAA, aí aqui é a Almeida, aqui é NVI, aqui é NTLH, e aqui a Nessa Walland, né? A 28ª edição da Nessa Walland. Então, beleza. Vamos, aí se eu fecho isso aqui, volta para a Bíblia, e agora o sonho de todo exegeta, né? O que ajuda muito a gente? Você clica aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Você tem um interlinear reverso na hora para você, tá? Então, ó, eu vou até aumentar um pouco a fonte, não sei como se vocês estão conseguindo ver bem, mas você tem um interlinear reverso aqui. Então, isso eu customizei dessa forma. Você pode customizar da forma que você quiser. Você pode colocar raiz, você pode colocar o manuscrito transliterado, você pode colocar o número do dicionário do Lounida, o que você quiser. Eu deixei mais como a gente aprende com o professor Marcos mesmo. Então, é o texto original, a forma lexical e a análise sintática do texto, mais o texto em português que aqui em cima, tá bom? Então, aqui você tem exatamente como está o texto, gente. Muito bacana isso, ajuda demais a gente. E aí tem os recursos, né? Por exemplo, quando tem bolinha, é que não estava no texto original. Isso foi colocado na tradução. Quando tem setinha, isso quer dizer que isso aqui está na ideia da palavra que vem do lado, que é essa aqui. Na verdade, o com, aqui, nesse caso. E assim por diante. Você consegue fazer isso. Isso tem para o grego, tem para o hebraico e tem quase em todas as Bíblias, tá? Tem na NA, tem nas Almeidas, né? Tem na NVI. Se eu não me engano, eles estão trazendo a NVT para cá. Isso é bem bacana, ajuda demais. Se você acha muito poluído dessa forma, não quero ver dessa forma. Você tem a opção de tirar isso e criar e ligar o painel. O painel ele mostra aqui embaixo para você. Então, por exemplo, você seleciona um texto, ele vai mostrar para você. Você vai descer aqui, ele vai passando para você aqui qual é cada uma das palavras, etc., forma lexical, tudo mais que tem da outra forma. Eu prefiro deixar assim, porque para mim me facilita, assim, quando eu vou usar, tá? Beleza, isso aqui já ajuda bastante, olha como é rápido, né? Você clica aqui, já aparece o interlinear reverso para você na hora. Vamos lá, outros pontos importantes. Beleza, você está dentro do processo de exegese, você já fez a análise de contexto, você já entrou na parte de análise textual, você fez a sua tradução bonitinha do grego, né? Você não copiou do interlinear, né? A gente tem que fazer assim, como o professor Marcos falava para a gente. Terminou essa parte, a gente vem uma outra parte que é muito importante dentro da exegese, que são as análises, né? As análises sintáticas, as análises semânticas, né? Na análise sintática, gente, bom, o que vai ajudar muito a gente... Eu vou falar primeiro da análise semântica, tá? Depois eu falo da análise sintática, que é o guia exegético vai ajudar a gente. Mas na análise semântica, por exemplo, você abriu aqui a Nessa Walland, por exemplo, no grego, né? Fazendo exegese em grego. Você viu, por exemplo, a palavra adelphoi aqui, né? Mais simples, né? Irmãos aqui no plural. Você quer conhecer mais sobre essa palavra. Pode ser tanto aqui quanto aqui. Você escolhe, né? Em português ou em grego, onde você quiser. Se quiser fazer aqui, por exemplo, você consegue fazer também. Por exemplo, a palavra obras. Você clica com o botão direito, vai aparecer um mundo de coisas aqui para você, tá? Vamos lá, eu vou tentar ser o mais diretivo possível. Não vou passar por todas elas, vou passar só por algumas, porque é muita coisa mesmo que dá para você pesquisar sobre um termo. Então, você clicou no termo com o botão direito e já aparece tudo isso para você. Beleza. Aqui tem algumas opções que você pode fazer. Quando você clica, por exemplo, aqui, é a forma lexical, né? Então, qual que é a palavra que está aqui? Que traduz obras, é ergon, né? Aqui é ergon. Então, beleza. Aí você pode abrir um factbook sobre essa palavra, você pode abrir um estudo de palavra da Bíblia, que eu vou mostrar para vocês. Você tem a pronúncia aqui, que você clica o software, ele lê para você a palavra, se você está com dúvida na pronúncia.
Você tem os seus dicionários bíblicos. Isso é muito bacana. Se eu clico aqui, ó, num dicionário bíblico, ele vai abrir para mim, deixa eu ver onde, aqui abriu aqui, ó, a palavra já abriu, por exemplo, o dicionário Lounida, que é um dos principais que a gente tem, né, para análise, eu esqueci agora, não é é a sincrônica. Semântica. É a sincrônica da semântica. Aí você vê aqui essa parte. E para diacrônica, você tem outros dicionários também, né? Por exemplo, dicionários diacrônicos são, por exemplo, o famoso dicionário do Kittel, né? Que é o TDNTA. E aí você clica aqui, você vem, e ele vai mostrar, por exemplo, o dicionário do Kittel, ele é diacrônico porque ele vai mostrar como que a palavra vem sendo utilizada ao longo do tempo, né? Tudo mais. Então, você clica ali, cara, ele faz isso para você na hora, é muito bacana. E tem outras coisas, tá, aqui também, que você pode fazer. De novo, só vou focar na parte principal, porque senão é muita coisa mesmo, tá? Daqui a pouco a gente já tem a nossa aula aí. Um ponto que é importante, isso aqui eu sei que vocês vão pirar. A gente tem esse estudo de palavra da Bíblia. Quando você clica ali, ele vai abrir uma outra guia só voltada para isso, tá? Então vamos lá, ó. Na Bíblia NAA, que é a minha principal, quantas vezes essa palavra aparece no original, de que forma ela é traduzida? Por exemplo, eu sei que ela é traduzida como trabalho, como obra, como obras. Quantas vezes ela é traduzida como obras? Você clica aqui, ó, ele vai mostrar, são 112 vezes, de 168 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, e ele vai mostrar todas as passagens em que essa palavra aparece. Tá? O que eu fiz para chegar até aqui, lembra? Cliquei com o botão direito na palavra e depois em estudo de palavra da Bíblia. Já vem para cá automaticamente. O mesmo vai acontecer para cada uma que você clicar aqui, tá? As outras traduções. Tradução da Septuaginta, mesma coisa. Como que essa palavra é traduzida, ou melhor, como que essa palavra virou tradução, né, a partir do Antigo Testamento na Septuaginta? A mesma coisa aqui. Raiz, né? A raiz, essa raiz, ela está em que outras palavras? Se encontra aqui. Aqui tem um diagrama semântico, o significado dessa palavra. Como que a parte semântica dessa palavra se desenvolve ao longo do tempo? O que ela pode significar? Você vê aqui. Exemplos de uso. Uso em preposição. Quais as preposições que essa palavra é utilizada no grego do Novo Testamento? Isso aqui é muito importante para a exegese, muito importante. Aqui a gente tem uma ideia muito maior. Quando você clica na preposição, ele mostra para você onde que essa preposição está sendo utilizada com essa palavra. Isso é fundamental porque você consegue entender melhor a mente do autor do Novo Testamento, né? Por exemplo, o Tiago tem um vínculo muito grande com Provérbios, né? A carta dele, a epístola de Tiago. E tem algumas preposições que são mais utilizadas por ele ali. Então, isso é bacana para a gente fazer essas menções, né? Saber conectar as coisas. Frase em que ela é utilizada, lemas em passagem, tem uma série de coisas aqui, tá? Quando a gente clica aqui, então é bem bacana, isso ajuda muito a gente quando a gente vai fazer a análise semântica. Como o professor bem disse, isso vai mostrar para a gente toda o espectro da palavra, né? Para onde que ela pode ir. Agora vamos para a análise sintática. Para análise sintática é um pouquinho mais complexo, né? Bom, a gente viu aqui a nossa guia de passagens, agora a gente tem também a nossa guia exegética. Beleza, eu já deixei ela aqui aberta no versículo 12, senão vai demorar. O que tem aqui? Novamente, seu conteúdo, eu não tenho nenhuma aqui, porque eu não tenho sermão escrito aqui. Variantes textuais, gente, bem legal isso, tá? Essa parte vai mostrar todos os comentários textuais, os aparatos críticos que você tem voltado para esse texto, as edições de grego, né? Então aqui tem SBL, NA28, o texto Receptus, coisas afins e tal, o texto bizantino, tudo que você quiser, tudo que você tiver de edição do texto grego que cita em Tiago, vai estar aqui. Transcrições, manuscritos. Então, aqui você consegue abrir os próprios manuscritos ali. Se você quiser ver, por exemplo, o texto no Códice Sinaítico,
Se quiser abrir como que para dar uma olhada como que é, você vai clicar e ele vai abrir para você no site, né? Que aqui é o Crosswire, né? Que é o site que a gente usa geralmente para fazer isso. E aqui você consegue acessar o manuscrito e tudo mais. Isso também é bem bacana para a gente. Deixa eu só abrir aqui, beleza. Aí, uma coisa que eu uso muito, tá? Isso aqui é muito legal, porque, bom, como sou estudante também, né? Eu gosto de vir e ter um gabarito para minha análise sintática sempre. Porque, vez e outra, eu acabo cometendo um erro, confundindo alguma terminação morfológica ali no grego, por exemplo, né? Então, eu sempre uso isso aqui. Eu venho para cá, que é o meu gabarito. Isso aqui é palavra por palavra, um interlinear do Novo Testamento aqui. Então, você tem aqui a palavra no original, a palavra que aparece, tá vendo? Aqui, ó, Macarius, né? Bem-aventurado, né? Aqui você tem a palavra como é a forma lexical do termo. Aqui é a pronúncia, se você clicar aqui, ele pronuncia para você. Aqui é a transliteração, tradução. A análise sintática. Então, você tem um adjetivo nominativo singular masculino e uma característica especial, né, desse adjetivo, que é um adjetivo predicativo. Então, isso é aquilo que a gente sabe, né, do grego. A gente vê aqui. Dicionários bíblicos. Aqui também tem, isso é bem legal, o sentido em que isso está aqui. Né? Qual o sentido que essa palavra está? Porque como a gente viu lá no estudo de palavras, uma palavra pode ter vários sentidos, né? Quando você clica aqui em mais, você tem todos os dicionários que essa palavra é citada, ó. Isso aqui é tudo que eu tenho de dicionário. Então, por exemplo, isso vai te ajudar muito a citar cada uma das coisas que você vai estar mostrando ali, que você vai querer dar uma olhada, né? Você clica aqui, ele já vai abrir na hora para você. Palavra por palavra, tá? Então, vou passar rapidinho aqui, porque aqui vai ser basicamente isso. Construções gramaticais. Por que eu trouxe para cá, gente? Porque isso aqui é uma parte que vai ser muito importante para a nossa análise sintática. A análise sintática poxa, por que esse aqui é um verbo no tempo perfeito? Tá, mas qual que é a análise, o que ele está trazendo para a gente? Né? Ou esse adjetivo, ele é um adjetivo que está na posição predicativa, ou esse, sei lá, esse particípio aqui, ele é um particípio de circunstâncias atendentes. Por que isso é importante? Como que ele se relaciona com a preposição que está junto dele? Será que alguém já falou disso para mim? Você vem aqui, tem todas as suas gramáticas, ele vai buscar em toda a sua gramática onde esse texto é citado. E aí você clica ali, ele vai mostrar para você. Aqui tem construções gramaticais e frases preposicionais. Mas conforme... É porque aqui isso também é só um versículo, né? Você pode colocar um trecho inteiro aqui. Pode colocar, tipo, do capítulo... Versículo 1 ao versículo 12, por exemplo. E aí ele vai aparecer várias coisas. Não só isso aqui, por exemplo, assíndeto, conexão de cláusula, mas também outros tipos de coisas mais que ajudam ainda mais a gente, né? Nas relações sintáticas, tá? Aqui é só sobre construção gramatical. Aqui são palavras importantes. Lembra que o professor trouxe aquele dia para a gente? Que ele queria uma ferramenta que ajuda a gente a achar no texto bíblico as raízes principais de um texto, etc. É isso aqui, palavras importantes. Então, você clica aqui, você vê onde ela está sendo utilizada e quantas vezes ela aparece, né? Aqui é uma vez só nesse versículo, mas se você pega uma passagem, você consegue ver onde que isso aparece. Se você quer ter uma análise ainda maior, você tem a ferramenta de concordância. A ferramenta de concordância vai mostrar para você na Bíblia como um todo, onde essa determinada palavra aparece e com que terminações, por exemplo, né? Qual morfologia com que ela aparece. Isso é bem legal também. E aqui tem uma parte que é só de gramática de fato. Então aqui a gente viu só construção gramatical. O que tem em relação de construção gramatical? Agora, quando a gente está falando de gramática de geral mesmo, com textos gerais, o que tem aqui? Bom, nas minhas gramáticas tem esses 4 pontos que ele encontrou. Então, quando a gente está falando de exegese, a gente tem um livro que está falando sobre isso. Morfologia, e aí morfologia ele vai falar, putz, isso aqui parece ser um verbo no tempo perfeito, ou no aoristo. Né? Ele vai mostrar isso aqui para você. Genitivos, os diferentes tipos de genitivos, diferentes tipos de... quem chama de tipo da ação, né, no verbo, o action start de uma ação. Ele vai colocar aqui, por exemplo.
Quando a gente está falando de sintaxe, gente, também é muito bacana. Análise sintática mesmo, né? Quando a gente está falando da sintaxe dos termos ali, tem alguma coisa que pode chamar a atenção? Ele está trazendo aqui. Também questão de vocabulário e coisas afins, tá? Aqui nas minhas coleções, o que tem? Visualizações, isso aqui é bem legal. Aqueles diagramas semânticos e sintáticos, sabe? O diagrama sintático, na verdade, né? Quando você, por exemplo, quer dar uma olhada na estrutura sintática do texto, você escolhe um aqui e vai fundo. Clica aqui, ele vai mostrar para você o diagrama sintático desse texto. Isso ajuda bastante a gente também. Eu sei que é um negócio mais complexo isso, mas ajuda bastante. Na minha, eu também deixei comentários aqui, mas você pode tirar, você pode filtrar. Também tem literatura antiga aqui, tá? Beleza, gente. Como a gente está indo para o nosso fim, eu vou tentar fazer o seguinte agora, ó. Eu vou citar algumas outras coisas que tem, vou mostrar para vocês rapidinho aqui, e vou para o sermão, que eu acho que é uma coisa que vai ser mais importante, né? Ó, isso aqui é a ferramenta de Atlas, tá? Como eu disse, o nosso menuzinho na esquerda é a coisa mais importante que tem pra gente, é o nosso amigo. Então, você vai clicar aqui, ele vai mostrar para você no Atlas cada um desses eventos da igreja, tipo, sei lá, não sei, a vida de Jesus aqui. Ele vai mostrar para a gente onde os principais lugares, provavelmente, ou alguma coisa do tipo. Se você procurar, tipo, viagem missionária de Paulo, ele vai mostrar em onde ficava cada lugar, qual foi o trajeto que ele fez, coisas afins. Tá? Um atlas mesmo, tá? Uma outra ferramenta muito bacana é essa aqui, ó. Essa aqui é a linha do tempo avançada. Então, você joga um período de tempo que você quer, ele vai mostrar, aqui está falando de artes e cultura, cosmovisão e prática. Nesse momento não tem nada, nesse ano, né? Tá vendo? É o século V. Não tem nenhum evento aqui marcante, mas conforme você vai passando, ele vai mostrando para você. Indivíduo, natureza, artes e cultura. O que aconteceu de importante nesse período? E aí tem um monte de coisa, tá? Cosmovisão e prática. Tem muita coisa aqui. Aqui tem que fazer um mergulho mesmo, né? Para você entender, para você conseguir usar. Grupo de pessoas, por exemplo, fariseus, saduceus, etc. Alguma coisa aconteceu com eles durante esse período? Marcos históricos importantes. Tá, deixa eu ver. Tá, tem uma ferramenta só para uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tem uma ferramenta só para concordância bíblica. Você tem como pegar o livro da sua biblioteca física, escanear ele e passar ele para cá com código de barra, se tiver na biblioteca do Logos em português, tá? Você não vai conseguir ler o livro aqui, mas ele vai virar buscável. Então, quando você jogar na busca e procurar em algum livro, você vai conseguir acessar dentro daquele livro e vai mostrar em que página tá. Você consegue até colocar em que estante você colocou na sua casa. Então, por exemplo, você está buscando ali, você procura alguma coisa, ele vai falar, olha, está na página 100 do livro que está na sua estante 3. Tá lá. Ele não vai, você vai ler só uma partezinha, mas dá para fazer bastante coisa com isso já, né? Tá, deixa eu pensar, porque tem muita coisa. Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês, a gente já está finalizando, tá? Vou só mostrar para vocês a parte. Tem uma parte tem uma ferramenta que se chama Canvas, que é isso aqui. Eu só vou mostrar para vocês que ela existe. Isso aqui ajuda você a construir uma passagem, tá? Desenhar, criar um desenho aqui. Então, por exemplo, eu não lembro se era aqui que eu não uso muito essa ferramenta. Aqui, ó, inserir passagem. Se eu colocar, vai, Tiago 1:12, adicionar ao Canvas. Ele adicionou aqui, ó. Aí você pode brincar com isso, colocar, tipo, sei lá, fazer desenhos, você quer selecionar essa palavra aqui, ó, aparecem cards de informação, você puxa para cá, ela já veio linkada aqui, ó. Ajuda você a entender muito essas coisas, né? Criar de forma visual essas estruturas. Tem vários tipos de cards diferentes, você consegue fazer essas análises, esses cards, obviamente, são interativos com as ferramentas que originaram eles, tá? Agora vamos para a parte que interessa aí para quem quer fazer um sermão, né? Coisas que são interessantes para o sermão. Vou mostrar rapidinho, 5 minutos eu mato isso, tá?
Aqui, em documentos, você vem aqui novo, tem vários tipos de coisa que você pode criar. Sermão, recortes, plano de leitura, lista de palavras, etc e tal. Sermão. Beleza, criou aqui um sermão. Como que funciona? Você pode colocar a série, o número de sermões que tem nessa série, os tópicos que são tratados, a passagem. É isso aqui que ele lê para falar, mostrar em seu conteúdo naquelas guias de passagem exegética, tá? Então é isso que é legal. Você pode colocar etiquetas, descrição, etc. Beleza. Aqui você tem algumas coisas que você pode fazer, né? Você tem tipos de título, por exemplo, sei lá, você vai colocar aqui introdução, aí você vem aqui, vem para normal, aí você começa a digitar aqui normalmente. Se você vem aqui e coloca Tiago 1:12, ele já leu, já entendeu que é uma passagem bíblica. Você pode tanto inserir em bloco, e aí ele já abre para você na hora aqui, quanto você pode colocar no próprio texto. Você decide como você vai fazer. Se você tem um texto aqui, você quer pegar aqui, copiar e colar. Ele já mostra para você de onde você tirou esse texto. Ele já vem linkado para você a referência. Você está vendo que ele tá criando isso aqui, conforme eu vou mexendo, nos pontos principais, passagem bíblica, os temas principais, etc. Isso aqui, pasmem, são slides. Conforme ele vai criando, ele gera uma apresentação de PPT para você. E você pode editar esses slides. Você pode criar o template que você quiser com esses slides. Então, tem vários tipos de slides diferentes. Ele monta a apresentação de PPT para você na hora, tá? Vamos lá, o que mais que tem aqui? Ó, aqui a gente tem uma ferramenta importante. Citações populares. Eu quero citações sobre salvação. Ele vai puxar para você na hora aqui, de toda a biblioteca do Logos, não é nem necessariamente só a sua fonte, citações sobre salvação. Então, você clica aqui, puxa para cá, joga para cá, pronto, você já tem uma citação de Spurgeon aqui na sua pregação. Você tem a fonte e tudo mais, tá? Aqui tem algumas outras ferramentas, tá? De novo, não dá para mostrar tudo para a gente aqui, porque é muita coisa de fato. E aí você tem todo o recurso que você precisar fazer, desenvolver. Aqui você pode fazer, aqui você está fazendo não só sermões, você pode criar o seu trabalho do seminário mesmo aqui, né? Que já vai vir com a referência. Aqui ó, você vê os slides que está sendo desenvolvido, se quiser trabalhar nos slides. Só texto, você mexe só no texto. Se quiser criar um folheto para a sua igreja, você cria aqui. Perguntas que você vai colocar para o seu pequeno grupo, você coloca aqui. Coisas assim. Você pode exportar isso, você pode imprimir. Você pode compartilhar na rede social lá que eu tinha falado para vocês. Você pode clicar em colocar em modo apresentação, isso aqui que é o que eu uso bastante. Uma outra coisa importante, quando você compra o Logos é seu web e mobile, tá? Você pode baixar o aplicativo no seu tablet, etc. Nas versões mobile, e tem a versão web também, se você tiver num outro computador, não tiver o Logos instalado, você consegue entrar online. Essas versões, elas têm menos recurso, mas tem muita coisa. Por exemplo, as nossas guias, o interlinear, já está tudo lá. Você consegue usar. Na mobile eu não tenho interlinear ainda, mas você já consegue usar outras coisas que são bem importantes. Beleza, você criou isso aqui. Você tem também, isso aqui é muito legal para os pastores, etc., que é a ferramenta de gerenciador de sermão. Ó, aqui são todos os sermões que eu escrevi, no caso, né? Tudo que eu desenvolvi tá aqui. Se você quiser colocar por calendário e tal, ó, você vê aqui. No dia que foi, etc., você consegue mostrar, apresentar tudo aqui. Ah, mas poxa, eu já desenvolvi muita coisa na minha caminhada e tal, em Word, etc. Eu vou perder tudo isso? Não, você consegue importar todos os seus sermões em Word para cá. Você vai na pasta lá, eu não lembro onde que era isso aqui, que eu nunca fiz isso. Eu sou novo, né, gente? Então, tipo, comecei agora, então já fiz tudo direto no Logos. Mas se você não tem o Logos ainda, já tem material pronto, por exemplo, em Word, você vai fazendo isso, você vai puxar aqui, ele vai encontrar tudo para você. Aqui está em grade semanal, tal. Eu só preciso lembrar onde que é. Eu acho que não sei se é adicionar, mas tem algum lugar aqui
que você faz isso? Você puxa por uma pasta, né? E ele vai puxar tudo para você de uma vez. E vai já vir tudo formatadinho assim já. Com título, subtítulo, negrito e tudo mais. Você consegue mexer na hora. Exatamente, Murilo. Você consegue refinar tudo, inclusive aula. Você vai mudar alguma coisa, vai desenvolver alguma coisa diferente, você consegue fazer tudo aqui. É porque eu anoto muito, né? Então, isso ajuda bastante nas aulas do seminário, né? Por exemplo. Aí também, isso também, quando prega, aí tem pregações que são bem ruinzinhas, né? Que são bem antigas, não tinha nem teologia ainda. Aí agora dá para pegar aquela parte piedosa e dar uma reformada nela ali, né? Perfeito, perfeito. Isso ajuda demais a gente. De novo, eu mostrei para vocês aqui, vai, uns 40% do que é o Logos, vai, uns 35, 40%. Tem toda a parte de busca que eu não mostrei para vocês. Que, por exemplo, aqui ele já tem vários modelos de busca, né? Então, eu posso colocar Jesus, eu quero saber quantas vezes que a palavra Jesus aparece perto da palavra Nazaré. Vamos ver se eu fiz certo. Ele achou aqui, todas as vezes. Quando esse recurso, isso aqui é um recurso, né? Como se fosse um Excel, né? Sabe aquelas fórmulas de Excel? Aqui é recurso de fórmula. Então, esse recurso perto, ele vai mostrar para você, dentro de um espaço de, se eu não me engano, no máximo 4 palavras, uma palavra e a outra. E aí, como eu disse, você pode fazer algo simples assim, ou você pode colocar também, quero saber quantas vezes que as palavras essa aparecem juntos. Ou você pode criar uma fórmula mesmo aqui, criando, tipo, variações na fórmula, a ponto de você pesquisar algo do tipo, eu quero saber quantas vezes Jesus falou em Cafarnaum para os fariseus, começando com a palavra tal, no livro de Mateus. Você pode fazer algo assim. E aqui a busca, ela pode ser tanto na Bíblia quanto nos livros gerais. Você pode fazer uma busca em morfologia, aqui é mais para o grego, hebraico, etc. Mapas, etc. e tal, mídias, tudo mais. Gente, de novo, mostrei pouca coisa, mas com o que eu mostrei já dá para fazer. Tipo, eu uso praticamente isso só, tá? Gustavo, muito É isso aí. obrigado. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas com você, mas temos que começar agora à noite. Vamos lá. Esse curso é regular, ô Gustavo? Duração de quanto tempo? 2 anos, mais ou menos? Nossa, olha, seria por aí. Onde é que eu assino aí? Ô Murilo, eu não sei se eu fiquei assim, mais oprimido ainda depois de saber que tem tanta coisa e que a gente não sabe nada ainda. Ei, professor, tô enrolado aqui. Eu falei assim, caramba, ele mostrou 40%, não aprendi nem 4% do que ele falou. Se aprendesse 4%, eu tava feliz já. Eu falei, Gustavo, como é que fala? Passa Assunção aí, né? Agora, uma disciplina só sobre isso. Aí, não deu nem para tirar dúvidas de vocês, né? Mas se vocês quiserem me mandar no WhatsApp, estou à disposição, tá, gente? Cara, coitado do seu WhatsApp. Na mão, assim, dirigindo como um fusquinha, poxa vida. Eu tô aqui. Prazer rever, Gustavo. Deus abençoe. Poxa vida. Gente, para a turma que segue agora com Hebreus, então, 5 minutos para você tomar uma água aí, e a gente começa então às 19h10, tá bom? 5 minutinhos e a gente volta. Obrigado.